Fala aí, galera, eu sou o Thiago do canal Bússola Dev, né, e sejam bem-vindos aí ao curso de JavaScript, beleza? Galera, em primeiro lugar, eu estou utilizando aqui o Visual Studio, tá, para a gente poder fazer os nossos exercícios, beleza? Então, basicamente, aqui eu criei um arquivo HTML e aqui eu estou apontando para o main.js, que foi um arquivo que eu criei à parte aqui, beleza? Aqui no main.js, eu comentei, né, os dados que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, o comentário no JavaScript sempre com barra barra, beleza? Então, o JavaScript ele sempre vai ignorar tudo que tiver com barra barra, tá bom? E aqui na nossa página, né, que seria esse exemplos.html, para a gente poder visualizar o console, a gente clica com o botão direito aqui e dá um inspecionar. E aí, depois disso, a gente vem aqui em console, e aí a gente dá um clear console para a gente poder ver as alterações, beleza? Apenas como exemplo aqui, só para mostrar que ele está funcionando, eu vou dar um alert, beleza? E aqui eu vou colocar um texto qualquer, né? Vou colocar aqui, por exemplo, um Olá Mundo. Então, se eu salvar, ele já vai aparecer aqui, beleza? Em primeiro lugar, galera, a gente vai falar sobre as variáveis, tá? O que seria uma variável? Uma variável é um local para salvar dados que possam ser acessados e posteriormente manipulados, tá? Isso daí independente do dado, pode ser uma string, um número, um valor booleano, um array, objetos, enfim, tá? Qualquer tipo de dados. Para a gente declarar as variáveis, pessoal, os principais tipos que a gente tem é var. Então, por exemplo, quando eu coloco var, e aí eu vou colocar um nome qualquer, então aqui eu vou colocar var nome é igual a, vou colocar Thiago. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? O JavaScript, ele acabou gravando o nome, né, que foi parâmetro qualquer que eu coloquei aqui, tá? Seria aí, eu poderia colocar nome, apelido, enfim. Eu coloquei nome, então ele gravou, né? Ele pegou o Thiago e gravou aqui. Lembrando que essa variável, né, nome, ela está recebendo uma string, beleza? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas basicamente para a gente exibir o que a gente acabou de declarar aqui em cima, a gente pode utilizar o console.log chamando o nome. Então, o que o JavaScript fez aqui? Ele pegou o Thiago, gravou aqui no nome, então eu vou salvar, e aí vocês viram que ele apresentou aqui, tá? Então a gente tem o var, a gente tem também o let, então, por exemplo, eu vou colocar aqui let, vou colocar apelido é igual a Gugu, tá? Um apelido qualquer. E aí, mesmo esquema, eu venho aqui no console.log, coloco o apelido. E aí, pessoal, eu também tenho uma outra maneira chamada constante, né, que seria o const. Então, eu vou colocar aqui que const, e aí eu vou colocar idade. Então, eu vou colocar 34, beleza? E aí eu vou dar um console.log de idade. Então, vocês viram que eu tenho três maneiras diferentes, tá? De declarar as variáveis. Eu tenho pelo var, certo? Eu tenho pelo let e eu tenho também pelo const, beleza? Eu vou explicar para vocês a diferença de algumas dessas variáveis, tá? Qual que é a diferença entre o var e o let? Tá? Eu vou apagar aqui e vou fazer aqui um exemplo para vocês, tá? Suponhamos que eu vou fazer um if, e lembrando que essa parte do if aqui eu vou explicar mais para frente, tá? Que seria aí as condições, tudo, né? Mas é só para vocês entenderem aí o que é melhor usar e o que é melhor não usar relacionado às variáveis. Vamos supor que eu tenho um if aqui, que vai receber verdadeiro. Então, se for verdadeiro, eu quero que a minha variável nome, que eu vou criar aqui, seja igual a Thiago. Beleza? Então, aqui, pessoal, eu estou declarando dentro do if, tá? E aqui fora, eu vou colocar um console.log passando o nome, tá? Olha o que vai acontecer. Ele exibiu, tranquilo. Por quê?
Porque a variável que eu declarei aqui, né, ela está utilizando o var, beleza? Agora, olha o que vai acontecer, pessoal, se eu mudar para let. Ele vai falar que o nome não é definido, tá? Por quê? Porque quando eu declaro com var, né, ele entra aí no conceito global. Então, eu posso acessar essa propriedade, né, essa variável, fora do meu escopo. Né? Então, ele acessou fora do if. Tá? Só que quando eu coloco let, ele fica no escopo local. Então, por isso que ele deu esse erro. Ele fala que o nome não foi definido, e não foi definido mesmo. Porque eu só posso usar ele aqui dentro. Tanto é que se eu fizer isso aqui, ó, se eu colocar o meu console dentro do if, né, e eu vou até colocar aqui para vocês verem, eu vou colocar aqui, ó, só para ter para ficar diferenciado, eu vou colocar aqui dentro do if. Ó, então dentro do if, que é essa chavinha aqui, ó, ele funcionou, mas fora não funcionou, tá? Então essa que é a diferença, a gente chama isso de escopo, né? Escopo local e escopo global, beleza? Então aqui no nosso curso, no decorrer, a gente vai utilizar mais o let. Beleza, galera? E a próxima variável é a constante, tá? Então, o que seria a constante? Então, eu vou colocar aqui. Constante, novamente, eu vou colocar a idade igual a 30. Beleza. Então, eu coloquei que a idade é igual a 30. E aqui eu vou dar um console.log chamando a idade. Tá? Beleza. Até aí, sem nenhum problema. Agora, galera, se a gente pegar a idade, certo? Que é igual a 30 e quiser mudar, se a gente quiser fazer isso aqui, por exemplo, ó, idade agora não vai ser mais igual a 30, vai ser igual a 34. E aí eu vou dar um console.log de novo aqui na idade. Olha o que vai acontecer. Ele não vai deixar mudar. Por quê? Porque o const, né, que seria a constante, eu não posso mudar o valor dele. Tá? Então, ele não deixa eu assinalar, né, nenhum valor na minha variável. Beleza? Então, por exemplo, se eu fizesse isso com let ou var, então let idade é igual a 30, né? E aqui eu vou colocar, eu vou deixar aqui idade. Então, vocês veem que eu consigo mudar tranquilamente. Tá? Então, aqui eu passei let idade é igual a 30, atribuir, né, o 30 à idade. E aqui eu quis mudar o valor de idade. Então, por exemplo, se eu quisesse mudar de novo aqui, eu vou falar, não, a idade agora não vai ser mais 34, a idade agora vai ser igual a 19. Então, eu consigo fazer isso, mas com um const não, beleza? Bom, galera, strings basicamente, né, são sequências aí de caracteres, né, alfanuméricos, podendo ser letras, números ou símbolos, certo? Desde que eles estejam aí dentro de aspas. Então, por exemplo, eu vou declarar aqui uma variável first name, certo? Que seria aí o primeiro nome, e vai ser igual a Tiago, tá? Então, o Tiago está dentro de aspas. Se o Tiago não tivesse dentro de aspas, estivesse assim, o JavaScript iria entender isso como uma outra variável, tá? E não como uma string. Então, por exemplo, aqui dentro do Tiago, eu poderia colocar números, eu poderia colocar símbolos, e ainda assim o JavaScript vai entender isso como uma string, né? Como formato de texto. Por quê? Porque ele está dentro das aspas, beleza? Uma outra coisa também sobre as strings é que a gente pode concatenar, a gente pode agregar valores. Então, por exemplo, aqui eu dei o last first name, o primeiro nome, né? Agora eu vou vou declarar uma nova variável chamado last name, né? Que é o último nome. Então, vou colocar que é igual a Maia. Beleza, pessoal? Agora, eu posso criar uma outra variável, tá? Que vai ser o full name, né? Que seria a junção, né, desses dois nomes, beleza? E aí eu poderia, pessoal, fazer isso aqui, ó, o first name mais o last name, beleza? E agora eu daria um console, né, para a gente poder ver o que está acontecendo aí de fato. Daria um console no
full name. E aí ele apareceria aqui Thiago.mai. Aqui ele ficou grudado porque a gente teria que basicamente fazer isso aqui, tá? Dar um espaço e aí concatenar de novo. Beleza? Lembrando, galera, que esse formato aqui de concatenar, tá? Ele é um formato mais antigo, tá? Existe uma outra forma, né, que seria o que geralmente os desenvolvedores mais usam, que é o template literals, né? Como que seria isso daí? Eu colocaria o acento grave, certo? Ficaria assim. Aí, eu copiaria aqui o nome da minha variável, colocaria o sinal do dólar, né? Abre e fecho, chaves aqui, certo? E aqui eu faria também a mesma coisa aqui com o last name, tá? Então, sinal do dólar, abre e fecho, last name, e vocês veem aí que eu tenho o mesmo resultado, tá? Sem a necessidade de colocar o mais, com strings, enfim. Tá? Então, assim, basicamente, isso assim, é o mais básico, tá? Das strings. Elas têm muitas propriedades, tá? Aqui também eu poderia, por exemplo, para pegar o tamanho total da minha string, eu poderia utilizar uma propriedade chamada length, tá? Então, aqui eu consigo pegar esse cara. Então, aqui ele fala que ele tem 12 caracteres, tá? No total. Então, ele conta para mim tudo que veio aqui do full name, que é a junção desses dois, do Thiago Maia. Então, ele me dá aqui o tamanho total da minha string, tá? E tem muitas outras opções, como slice, substring, mas são métodos aí que a gente vai ver mais para frente, beleza, galera? É só um básico mesmo do que são as strings aí, tá bom? Então, bora pro próximo aí, que seria os numbers. Bom, galera, a parte dos números aqui aparentemente é mais tranquila, tá? Então, basicamente aqui eu vou declarar uma variável chamada number, tá? E vou colocar para ela o valor de 10, beleza? E aqui no console eu vou chamar ela, tá? Para exibir lá o valor para mim. Então, até aí tranquilo, exibir o valor de 10, tá? E através dessa variável eu posso realmente fazer operações. Então, por exemplo, eu quero saber quanto que é o number vezes number mesmo. Então, seria 100. Eu quero saber quanto que é o number vezes number dividido por 2, né? Então, aqui eu tenho 50, tá? Então, aqui a gente pode fazer diversas lógicas, tá? Para trabalhar aí com os números, beleza? Então, uma abordagem bem superficial. Nas próximas aulas a gente vai explorar muito mais aí a questão dos numbers, né? Dos números inteiros, né? Dos números fracionados, enfim. A gente vai abordar com mais detalhes, beleza? Depois disso aí a gente tem também os valores booleanos, né? Que basicamente, pessoal, são dois valores aí, que é o false, né? Né? A gente tem também o valor true, que seria aí o verdadeiro, beleza? Esses dois caras, tá? Então, basicamente, através do valor booleano, né? Falso ou verdadeiro, a gente pode fazer diversas coisas. Então, por exemplo, eu posso criar aqui uma condicional, lembrando que a gente vai falar sobre condicionais também mais para frente, tá? Eu posso falar que se o valor booleano dele for igual a true, né, se for verdadeiro, eu quero que ele exiba uma mensagem, né, um alerta aqui na tela mesmo, colocando sim, o valor é verdadeiro. Beleza? E aí, caso contrário, né, que seria aí pelo else, né, caso contrário, eu quero que ele apareça aí um outro alert, tá, falando não é verdadeiro. Tá? Então, o que vai acontecer aqui, galera? Ele vai pegar essa condição e vai falar, se for verdadeiro, vai aparecer isso. Se não for verdadeiro, vai aparecer isso. Então, por exemplo, sim, o valor é verdadeiro. Mas se eu mudasse esse cara aqui para false, olha o que iria acontecer. Não, não é verdadeiro. Tá? Então, através do valor booleano, a gente consegue montar lógicas complexas e fazer diversas coisas com esses dois valores. Beleza? Então, bora para o próximo aí, que é os tipos null e undefined, e também a gente vai falar um pouquinho sobre os objects. Bom, galera, agora indo para o campo aqui de null e undefined, tá? Então, por exemplo, eu vou declarar uma variável x, que é igual a null, tá? E eu vou declarar uma variável y, que é igual a undefined, tá? Qual que é a diferença? A diferença é que esse valor aqui é nulo, tá? Então, estou falando, ó, o x é igual a nulo. E o y é igual a undefined. Undefined é como se eu estivesse falando para o JavaScript que eu nem sei o que eu vou colocar, ele nem nulo é, tá? Então, ele é indefinido, esse valor, beleza? Existem outros conceitos por trás desses dois valores, tá? Null e undefined, mas são conceitos um pouco mais avançados que a gente vai falar mais para frente aí nas próximas aulas, beleza?
mas de início já dá para vocês entenderem aí a diferença entre nulo e undefined, tá? Indo para a parte de objetos, pessoal, o que seria um objeto praticamente, né? Um objeto é um conjunto aí, né, de chave e valor. Então, eu vou criar aqui um objeto chamado pessoa, tá? E para a gente criar um objeto, né, a gente vai fazer isso daqui, beleza? E praticamente, pessoal, o que eu vou fazer, tá? Eu vou atribuir uma chave, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que vai ser o nome, coloco aqui os 2 pontos, e aí eu vou colocar o valor dessa chave. Então, eu vou colocar o meu nome, Thiago, tá? E aí eu vou dar uma vírgula para ir para outra chave, tá? Então, beleza, eu vou colocar agora idade, e aí eu vou colocar 34. Lembrando que eu não coloquei entre strings, tá? Porque eu quero um número mesmo, beleza? Eu vou colocar aqui, por exemplo, sexo, e aí sim eu vou colocar entre strings, tá? Que seria aí o masculino, beleza? E vou criar mais um campo aqui diferente, que seria aí os interesses, tá? E os interesses, ele não vai ser nem uma string e nem um número. Na verdade, ele vai ser um array. A gente vai falar de array aí nas próximas aulas, beleza? Então, para a gente fazer um array, que seria uma lista, né? A gente coloca aqui, né? Os 2 colchetes. E aí, aqui dentro, sim, eu vou colocar as strings. Então, por exemplo, interesses, né? Eu gosto muito de jogar FIFA, galera. Então, vou colocar aqui FIFA e vou colocar também estudar, beleza? Esses 2 caras, tá? E aí, como que eu faço para acessar esses valores? Então, eu vou vir aqui no meu console.log, beleza? E para eu acessar, eu tenho que pegar aqui o pessoa, tá? Só para vocês verem, se eu salvar aqui como pessoa, ó, ele já vai me buscar o objeto completo, tá? Então aqui, deixa eu só dar uma indentada aqui para ficar mais bonitinho, beleza? Então aqui, ó, eu já consigo pegar chave e valor. Então nome, Thiago, idade 34, sexo masculino. Então, se eu quiser pegar só o nome, tá, pessoal, eu vou fazer um mapeamento. Então vou colocar aqui pessoa.nome. E aí ele vai me trazer o Thiago. Se eu quiser pegar só o idade, seria pessoa.idade. Ele vai me trazer só a idade, tá? Se eu quiser pegar aqui o interesses, pessoal, olha que interessante, né? Se eu quiser aqui pessoa.interesse, ele vai me trazer os 2, né? Que seria FIFA e estudar. Mas eu não quero pegar os 2, eu quero pegar, por exemplo, eu quero pegar a primeira posição, tá? Então, se eu digitar isso aqui, ó, 1, ele vai me dar o estudar. Por quê? Porque por padrão, galera, o array, tá? Os valores dele sempre começa com 0. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar ali o FIFA, eu teria que fazer isso aqui, ó, colocar 0, tá? E aí sim ele me traria o FIFA aqui, que é o que eu pedi, tá bom? Existe uma outra maneira mais enxugada, tá, galera, da gente fazer isso aqui, que seria desestruturar o objeto, tá? Então, por exemplo, eu poderia aqui colocar, vou criar aqui uma constante, né, chamando o objeto, tá? Que é o conceito aqui de desestruturação. Então, eu vou colocar aqui é igual pessoa, tá? Então, eu estou falando que esse objeto vazio é igual pessoa. E o que eu quero aqui do meu objeto vazio? Simples, eu quero o nome e eu quero, por exemplo, a idade, tá? E olha que legal, galera, quando eu der o meu console.log, eu não preciso mais ficar colocando pessoa.idade. Simplesmente, se eu colocar aqui o nome, ó, ele já vai me trazer Thiago. E aí, se eu der um vírgula e colocar a idade, ele vai me trazer 34, tá? Então, isso aqui chama-se desestruturação, beleza? A gente vai falar aí com mais detalhes na próxima aula, mas eu acho que já deu para a gente ter uma ideia legal, né, do que são as variáveis, né, do que são as strings, os números, o booleano, né, os valores falso e verdadeiro, null e undefined. A gente também falou um pouquinho sobre objetos, tá, e desestruturação, beleza? Nas próximas aulas a gente vai abordar aí, conceitos aí mais avançados, tá, métodos mais avançados, mas isso aqui foi só uma base, né, uma enxugada assim bem superficial. Então bora para as próximas aulas aí, galera. Um grande abraço aí, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!